A miniatura deste vídeo eu baixei do Facebook há muitos anos. Eu não lembro exatamente quantos anos atrás, uns 10 talvez, da fanpage do Agente Gospel. Eu gostei tanto daquela campanha que eles promoveram, eu comemoro o nascimento de Jesus, não do Papai Noel, no Natal comemoro Jesus, que eu fiz questão de compartilhar durante quase todos os anos. Eu compartilho essa montagem, essa imagem do Agente Gospel, e em homenagem ao Agente Gospel, né? Não sei se essa fanpage existe ainda no Facebook, mas eu fiz questão de incluir na miniatura deste vídeo como um lembrete de que o Natal que nós comemoramos não tem nada a ver com o Papai Noel. Este é o segundo vídeo da série de mensagens natalinas deste ano. O primeiro foi sobre os três espíritos, e ano que vem, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, eu pretendo publicar o vídeo sobre a lenda do Grinch. Mas vamos aqui para a lenda do Papai Noel, que segundo a Wikipédia diz o seguinte: Papai Noel, também conhecido como Pai Natal, no caso em Portugal é Pai Natal, São Nicolau, que seria Nicolau de Mira, não sei se tem a ver com o Nicolau mencionado aqui no livro de Atos, mas também é chamado de Kris Kringle, e Santa Claus, que é o nome mais conhecido atualmente nos Estados Unidos, talvez no Reino Unido também. O Papai Noel é um personagem lendário originário da cultura cristã ocidental que acredita-se trazer presentes para as crianças durante a noite na véspera de Natal, brinquedos e doces, carvão ou nada, dependendo se são boazinhas ou travessas. Ele supostamente consegue isso com a ajuda de elfos natalinos que fazem os brinquedos em sua oficina. Muitas vezes dizem estar no Polo Norte, e renas voadoras que puxam seu trenó pelo ar. Essa história de Polo Norte, ainda que fosse verdade, essa lenda do Papai Noel, é impossível ele se estabelecer no Polo Norte. Por quê? Polo Norte fica no meio do Círculo Polar Ártico, não, no Oceano Glacial Ártico, isso. Fica no meio do Oceano Glacial Ártico, que é congelado. Então, você lá no Polo Norte você vê apenas uma planície cheia de irregularidades, né, provocadas pelas as ondas. Quando congelaram, o mar estava se movimentando, obviamente, e o mar congelou. Então, toda aquela área é um bloco de gelo imenso que vai diminuindo a cada ano por causa do aquecimento global, mas ele se estende por toda a região entre Canadá, Groenlândia, Rússia, enfim, todo o extremo norte do planeta. E mas continuando aqui, o personagem moderno do Papai Noel é baseado nas tradições folclóricas que cercam Nicolau de Mira, a figura inglesa de Father Christmas, que acredito que seja como o Papai Noel é conhecido no Reino Unido, e a figura holandesa de Sinterklaas, acho que é assim que se pronuncia. O Papai Noel é geralmente descrito como um homem corpulento, alegre, de barba branca, geralmente com óculos, vestindo um casaco vermelho com gola e punhos de pele branca, calças vermelhas com punhos de pele branca, chapéu vermelho com pele branca e cinto e botas de couro preto, carregando uma sacola cheia de presentes para as crianças. Ele é comumente retratado rindo de uma forma que soa como o. Essa imagem tornou-se popular nos Estados Unidos e no Canadá no século XIX devido à influência significativa do poema A Visit from St. Nicholas, de 1823. O caricaturista e cartunista político Thomas Nast também desempenhou um papel importante na criação da imagem do Papai Noel. Lembre, caricaturista e cartunista político, ou seja, eu creio que ele foi pago para criar esse personagem. Mas enfim, essa imagem foi mantida e reforçada por meio de canções, rádio, televisão, livros infantis, tradições familiares de Natal, filmes e publicidade. Aqui sobre a divulgação do personagem. Uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do Papai Noel, ou seja, a própria Wikipédia reconhece que é lenda, foi Clement Clark Moore, um professor de literatura grega de Nova York,
que lançou o poema Uma Visita de São Nicolau em 1802, escrito para seus 6 filhos. Nesse poema, Moore divulgava a versão de que ele viajava no trenó puxado por renas. Ele também ajudou a popularizar outras características do sujeito, tais como entrar pela chaminé. O caso da chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos na lenda de Papai Noel. Alguns estudiosos defendem que isso se deve ao fato de que várias pessoas tinham o costume de limpar as chaminés no ano novo para permitir que a boa sorte entrasse na casa durante o resto do ano. No poema, várias tradições foram buscadas de diversas fontes e a verdadeira explicação da chaminé veio da Finlândia. Os antigos lapões viviam em pequenas tendas semelhantes a iglus que eram cobertas com pele de rena. A entrada para essa casa era um buraco no telhado. E a última e mais importante característica incluída na figura do Pai Natal, aqui, é que o editor, acho que o editor desse artigo aqui é português, então o Pai Natal é como ele é conhecido em Portugal. É sua blusa vermelha e branca. Antigamente ele usava trajes verdes e costumava usar um gorro também verde na cabeça. Ou seja, a primeira figura do Papai Noel era uma figura com roupa verde, roupa mais rústica, tudo. E seu atual visual foi obra do cartunista Thomas Nast, e na edição de 1º de janeiro de 1863 da revista Harper's Weekly. Em alguns lugares da Europa, contudo, algumas vezes ele também é representado com os paramentos eclesiásticos de bispo, tendo em vez do gorro vermelho uma mitra episcopal. Agora, como surgiu o visual que conhecemos atualmente? Como surgiu pelo esse cartunista Thomas Nast, mas como se popularizou esse visual que nós conhecemos hoje do Papai Noel. O visual vermelho e branco de Thomas Nast ganhou impulso em 1931, quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária usando um Papai Noel vestido conforme a criação de Nast. E inclusive todos os anos os caminhões da Coca-Cola passam nas ruas todos iluminados com aquela música chata que fica grudada na cabeça. E as crianças amam quando passam esses caminhões buzinando com aquelas luzes todas, aquela musiquinha, Papai Noel vem vindo Natal, Natal vindo Natal, Papai Natal vem vindo. E historicamente a Coca-Cola não foi a primeira empresa de bebidas não alcoólicas a usar esse visual moderno numa campanha publicitária. Já em 1915 a White Rock Beverage o tinha feito para vender água mineral. Tornou a recorrer ao visual para o anúncio de Ginger Ale, não sei o que é isso, 1923. Ainda mais cedo, o gorducho vestido no atual traje vermelho e branco já tinha aparecido em várias capas da revista Punk nos primeiros anos do século XX. Agora, como surgiu esse negócio da Lapônia? Nos países do norte da Europa, diz tradição que o Papai Noel não vive propriamente no Polo Norte, como eu já disse no começo do vídeo, é impossível no meio daquele bloco de gelo que é o Oceano Glacial Ártico ter um sujeito ali. Mas sim na Lapônia, mais propriamente na cidade de Rovaniemi, acho que é assim que se pronuncia, onde de fato existe o escritório do Papai Noel, bem como o parque conhecido como Santa Park, que se tornou uma atração turística do local. Criou-se inclusive um endereço oficial como a residência do Papai Noel, e aí mostra o endereço. Em função disso, a região de Penedo, o distrito de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é uma colônia finlandesa, se autodeclarou como a residência de verão do Papai Noel. Agora, como surgiu esse negócio das renas? Que a rena é um animal típico da Lapônia, da Finlândia, enfim. As renas do Papai Noel são as únicas renas do mundo que sabem voar, ajudando a entregar os presentes para as crianças do mundo todo na noite de Natal. Quando o Papai Noel ou o Pai Natal pede para serem rápidas, elas podem ser mais rápidas as renas do mundo, mas quando ele quer, elas tornam-se lentas. A quantidade de renas, esse aqui eu não sabia, estou sabendo agora. A quantidade de renas que puxam trenó é controversa, tudo por causa da rena conhecida como Rudolph, que é a famosa rena do nariz vermelho, que virou desenho, como é que fala? Esqueci o nome, quando usam bonequinhos que as pessoas vão mexendo e tirando foto, live motion, um negócio assim. Existe uma lenda que diz que Rudolph teria entrado para a equipe de renas titulares por ter o nariz vermelho e brilhante que ajuda a guiar as outras renas durante as tempestades.
E a partir daquele ano a quantidade de renas passou a ser 9, diferente dos treinos tradicionais puxados por 8 renas. Tal lenda foi criada em 1939, retratada no filme Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, que é exibido em 1960 e 1998, em duas versões. Acho que em 1960 passou no SBT, e foi reprisada todo ano. Não sei se é reprisada ainda, né? Mas enfim. O nome das renas em inglês, isso aqui que eu sou tão ignorante com essas coisas que eu só estou sabendo disso agora. O nome das renas em inglês são Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Berner. Em português, Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago e Bernardo. E a agência que controla o espaço também. Agora isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Os caras levam tão a sério um negócio desse a ponto de mobilizar até mesmo uma agência de controle de tráfego aéreo. A agência que controla o espaço aéreo americano, North American Aerospace Defense Command, também instalou um Sanda Tracker, rastreador de Papai Noel, em 7 idiomas onde se pode ver a localização atual. Isso aqui é tão absurdo que... Nossa, mas eu até... Dá até angústia ler isso aqui, mas eu preciso ler. Onde se pode ver a localização atual e as próximas paradas de Papai Noel comparado às suas lendárias renas. O programa de rastreamento do Papai Noel pela agência é uma tradição que data de 1955, quando o anúncio no Jornal Colorado veio com um número telefônico para conectar as crianças com o sujeito, e algumas chamadas por erro caíram numa linha do North American Aerospace Defense Command. Agora, como surgiu o costume de mandar correspondência para o Papai Noel? Cartas para santos ou de cunho religioso são uma prática existente desde a antiguidade, mas apenas a partir do século XX surgiu no mundo o ato de enviar cartas ao Papai Noel como um cunho familiar, ou seja, os pais da criança leem as cartas dela com a condição de serem bem comportados durante o ano, recebem o presente como sendo de autoria do Papai Noel, ou seja, os pais mentem para as crianças, jamais minta para os seus filhos, porque se seus filhos descobrem que você está mentindo, eles ficam traumatizados, ficam revoltados, viram adolescentes revoltados, e enfim. Às vezes de forma tão ensaiada que chegam a acreditar fielmente em sua existência, identicamente ao Coelho da Páscoa. Mas você tem que... a criança tem que ter fantasia, você tem que despertar fantasia na criança, que isso é... Eu não sei quem inventou essa história de que a criança tem que ter fantasia, não sei. Mas eu sou totalmente contra esse pensamento. Há, entretanto, versões oficiais ou semi-oficiais de Papais Noéis no mundo receptores de correspondências e correspondem de acordo com algum critério de seleção. Presentes muito onerosos não são entregues por razões óbvias. É comum encontrá-los em shopping centers, praças centrais das cidades, hospitais, estabelecimentos públicos, etc. Inclusive, praticamente todos os shopping centers você tem aquela cadeira, aquela poltrona gigante vermelha com o sujeito sentado lá, um monte de enfeites em volta, as crianças vão lá, tiram foto, e eu não consigo entender como existem pais cristãos que se submetem a um negócio desse, levar o filho para tirar foto com o cara. Na maioria desses lugares as cartas são entregues presencialmente ou depositadas no próprio ambiente. Agora aqui também no Brasil, né, os Correios acabam contribuindo para... acabam dando corda para essa lenda. Eles oficialmente recebem cartas endereçadas ao Papai Noel desde 2001 e o número de mensagens correspondidas equivalente em 2008 a aproximadamente metade, selecionadas de acordo com o contexto ou com o valor financeiro do presente. As mensagens são enviadas aos funcionários dos Correios, mas todos os brasileiros podem se voluntariar como Papai Noel diretamente nas agências dos Correios do país. Os Correios dos países escandinavos têm programas parecidos, mas preparados para correspondências de todo o planeta, uma vez que a Lapônia é terra dada como sendo oficialmente de origem do Papai Noel. Na Finlândia, inclusive, todas as cartas dirigidas ao Papai Noel ou Santa Claus com o endereço Lapônia, Polo Norte, são direcionadas para a agência em Rovaniemi, capital da região da Lapônia, e segundo a própria agência, o endereço correto aqui fala o endereço. As cartas recebidas com remetentes recebem uma resposta em 8 idiomas diferentes. Então, dito isso, eu quero falar agora a respeito do que é o verdadeiro Natal. Eu já disse no vídeo passado, no vídeo anterior, o que é o verdadeiro Natal, mas eu quero acrescentar o seguinte, que o Papai Noel, se nós pararmos para prestar atenção,
aqui ó, nesse artigo, não há uma única menção a Jesus Cristo. Uma única menção ao que realmente deu origem ao Natal, que é Jesus Cristo. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, que veio a esse mundo como em forma humana para morrer em nosso lugar e dar vida eterna a todos aqueles que crescem nele, conforme está escrito lá em João 3,16, que eu mencionarei aqui, mas quero ler quero dar uma ênfase aqui na luz. Que se isso aqui são trevas, porque isso aqui é trevas, isso aqui é escuridão. Tanto que o Papai Noel, segundo a lenda, ele aparece somente à noite, nas trevas, para entregar os presentes, sem as crianças verem. Ele faz questão de aparecer quando as crianças estão dormindo, deixa os presentes, vai embora e vai embora antes das crianças acordarem. Quando as crianças acordam, vê os presentes, Papai Noel, tem os presentes aqui. Mas então, em vez de cultuarmos as trevas, porque isso aqui representa as trevas, isso aqui representa, eu diria até que representa o diabo. Eu posso falar sem medo de ser de sofrer hate, sem medo de sofrer cancelamento, discurso de ódio, que isso aqui representa o diabo, porque está tomando o lugar de Jesus, e todo aquele que toma o lugar de Jesus é um ídolo. E o diabo, Satanás, ele tentou tomar o lugar de Deus e até hoje tenta tomar o lugar de Deus na vida de muitas pessoas, inclusive do próprio Jesus. O diabo fez de tudo, fez tudo que pôde e na verdade continua fazendo nos dias de hoje para tirar Jesus do centro do Natal. Ele usou Herodes para matar Jesus, para tentar matar Jesus e impedir que Jesus nascesse. Ele tentou Jesus no deserto. Ele fez miséria para impedir que Jesus cumprisse sua missão. E Jesus cumpriu sua missão até o fim. Em breve voltará para esmagar a cabeça da serpente, conforme Deus prometeu lá para Adão e Eva, lá no começo, logo depois que eles pecaram. Mas eu quero ler aqui textos bíblicos. Existem muitos textos bíblicos que eu poderia mencionar aqui, mas eu quero ler pelo menos alguns aqui, enfatizando a luz, porque Jesus Cristo é a luz do mundo, a verdadeira luz. E uma das profecias que falam sobre Jesus como luz está aqui em Isaías, capítulo 9. Eu lerei do 1 ao 7. Mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulun, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, que é onde fica Nazaré. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Muitos dizem que esse trono de Davi é um trono literal, que Jesus realmente reinará em Jerusalém. Outros interpretam isso aqui de forma escatológica, de forma figurada, referindo-se ao trono celestial, ou trono da Nova Jerusalém, digamos assim. Mas seja lá como for, Jesus é apontado aqui como sucessor de Davi, como descendente de Davi. E aqui no Evangelho de Mateus. Primeiramente eu quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Novamente Jesus como a luz do mundo, que fez com que magos do Oriente viessem de longe. Não sabemos se realmente foram 3, se Baltazar, Melchior e Gaspar realmente foram os nomes deles, se foi tudo lenda também.
Mas vieram esses magos do Oriente, e aqui diz em Mateus 2, do 1 ao 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, mas não ia ser Nazaré, assim. Jesus nasceu em Belém da Judéia, por quê? Porque a família, no caso, José e Maria eram de Nazaré. Aí foram para Belém porque tinham um recenseamento de César Augusto. Aí a pessoa foi lá se alistar porque José era da linhagem de Davi, era da família de Davi, então tem que ir para Belém. Aí foi lá se alistar, não tiveram lugar para ficar, estava tudo lotado, todo mundo. Aí eles acabaram ficando num, num estábulo. E tiveram que colocar aí o próprio José fez o parto da Maria e colocou o bebê na manjedoura, que é o lugar onde o gado comia a ração. Mas vejamos aqui o texto. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, Herodes o Grande no caso, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, antes de ir para Belém, foram para Jerusalém, porque viram a estrela lá e foram para Jerusalém, que ficava perto de Belém, para se informar melhor a respeito disso. Dizendo, no caso para Herodes, onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Porque, pelo que eu entendi, Herodes, tudo que acontecia no palácio corria de boca em boca para a cidade inteira em pouco tempo. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ou seja, Herodes hospedou os magos, né? A notícia correu pela cidade inteira e veio gente da cidade inteira para ajudar Herodes a solucionar esse negócio. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque sim está escrito. Está escrito aqui em Miqueias. Vamos lá para Miqueias. Cadê Miqueias? Espera só um pouquinho. Miqueias está aqui nos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora voltemos para Mateus 2. Agora... Aqui o versículo 6 é uma repetição desse texto que acabei de ler de Miqueias 5, versículo 2. Aqui Mateus 2, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Segundo estudiosos, foi 2 anos depois de Jesus nascer. Ou seja, os magos não foram para Belém, não foram para o estábulo lá, para o presépio, né, onde Jesus nasceu. Maria e José conseguiram um lugar melhor para ficar em Belém. Ficaram 2 anos lá em Belém, pelo que se diz. E estavam numa casa, um lugar bem melhor. E a Herodes, versículo 8: enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e eu adore. Obviamente que Herodes não falou isso porque realmente queria adorar Jesus, queria matar Jesus. Como acabou, quando os magos foram embora por outro caminho, Herodes acabou mandando matar todos os meninos. Mas continuando aqui, no versículo 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, que não era o estábulo, era uma casa. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, não no estábulo, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro representando riqueza, né? Porque certamente
José e Maria eram pobres e precisariam desse ouro para poderem se manter, inclusive no Egito, porque quando Herodes mandou matar Jesus, mandar todos os meninos e tentar impedir Jesus de chegar a ser rei e tal, eles tiveram que fugir para o Egito e ficaram um tempo no Egito. Tiveram que se manter com esse ouro lá no Egito. Eu acredito que eles conseguiram se manter, conseguiram. Eu creio que parte desse ouro também serviria para José e Maria recomeçarem a vida. José como carpinteiro lá em Nazaré. Mas continuando aqui, no versículo. Aí, no caso, o incenso é perfume, né? Um aroma e tal. O incenso no caso, para lembrando os sacrifícios, as oferendas no tabernáculo, no templo, enfim. E a mirra é uma essência usada principalmente para cadáveres. Enfim, se você souber direitinho aqui, coloque aqui nos comentários para me esclarecer melhor, que eu sei as coisas meio por cima. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Inclusive no domingo, no caso ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. E ontem, no domingo, o pregador que pregou no culto ontem à noite falou que aqueles que veem Jesus não conseguem voltar pelo mesmo caminho. Então, isso é realmente uma figura, algo que faz muito sentido. Que ninguém permanece o mesmo, ninguém consegue ficar o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. E agora quero ler também outro texto que fala de Jesus como a luz, que é um texto muito conhecido, que é o de João capítulo 1, lerei até o versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que é um texto, inclusive, que as testemunhas de Jeová fazem questão de distorcer para tentar tirar a divindade de Jesus. Mas Jesus, ele estava no princípio com Deus, e ele era e é Deus. Apesar das testemunhas de Jeová não concordarem com isso. Mas enfim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui, no caso, não é o apóstolo João, é João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali, em Jesus, estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Inclusive, a Bíblia relata várias teofanias, várias manifestações de Deus, e eu creio que Jesus já tinha pré-encarnado em várias situações, em vários textos bíblicos. Lá apareceu para Abraão, apareceu para Manoá, pai de Sansão, apareceu para Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor viu lá o quarto homem da fornalha, enfim, várias. Mas aqui Jesus veio realmente como corpo, como ser humano mesmo, totalmente divino, totalmente humano, aqui nessa ocasião. E estava no mundo, foi feito por ele, o mundo não conheceu. No versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui falando de Israel. Israel não reconheceu Jesus, e inclusive rejeitou Jesus e mandou crucificar. Mas, no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Aqui fala sobre o novo nascimento, sobre o renascimento espiritual, que ocorre quando a pessoa se converte verdadeiramente a Jesus, é recebido no reino de Deus, recebe o Espírito Santo. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora o próprio Jesus falando a respeito de si mesmo, da sua missão e daqueles que creriam nele. No mesmo Evangelho de João, capítulo 3, eu lerei os versículos
14 a 21. Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos que era um doutor da lei, que tinha ido atrás de Jesus às escondidas à noite, com medo de ser dos outros colegas dele, do Sinédrio, fazendo alguma coisa com ele. Mas João 3, de 14 a 21, diz o seguinte: Jesus falando sobre si mesmo, sua missão, aqueles que creriam nele, e também sobre os que não creriam nele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando sobre a sua crucificação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui vai aquele texto bíblico que todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para dar vida eterna aos que crescem nele. Aí na segunda vinda ele viria como juiz. Mas nessa primeira vinda ele viria como advogado, como salvador, como redentor, para curar, para libertar, para transformar. E continuando aqui no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem rejeitasse Jesus, e quem ainda hoje rejeita Jesus, nos dias de hoje, ele já está condenado. Ou seja, já está no inferno. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele verdadeiramente, ele tem a vida eterna. E continuando aqui no versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz de Jesus Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram mais as trevas, entre elas o Papai Noel, do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que isso aqui é tão cultuado nessa época do ano? Porque acaba incentivando o consumismo, mesa farta, presentes, enfim, acaba incentivando o capitalismo desenfreado. Por isso que a época do ano onde mais o comércio ganha, onde mais o comércio lucra, é justamente essa época do ano. Acho que a segunda época mais lucrativa é novembro, né, Black Friday, e a terceira parece que é Dia das Mães. Aqui, agora continuando no versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quando a pessoa se aproxima da luz, a pessoa percebe a sua condição de pecador, vê o seu pecado. Por isso a pessoa fica nas trevas, para que não vê a própria sujeira, o próprio pecado. Então prefere continuar nas trevas, é mais confortável permanecer nas trevas. E no versículo 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras